de hoje a gente vai falar sobre silagem pré-secada, que é uma maneira de conservar a forrageira, porque muitos produtores, principalmente de bovinos, eles enfrentam esse problema de que em determinada época do ano ele produz muita forragem e acaba sobrando, e em outra época do ano acaba faltando forragem. E isso resulta no emagrecimento dos animais e, consequentemente, na baixa produção e baixa produtividade de carne ou de leite. E isso também resulta no bolso do produtor, né? Então é um assunto que os produtores estão querendo saber. A gente entrou em contato com a Giovana, que é uma agrônoma lá de Rondônia, e ela não pôde estar presente aqui hoje, então ela vai bater um papo com a gente via web mesmo. E ela vai falar um pouquinho sobre como é feita essa silagem, a forma de colheita e a elaboração. Então ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, a produção de silagem, ela ocorre em etapas, no caso são fases. Tem a fase do manejo, né? A fase da ensilagem e da colheita e da ensilagem, né? Aí a fase da fermentativa e a fase da desensilagem e alimentação dos animais, no caso. A primeira fase é a fase do manejo, onde você tem que pensar na semente que você vai plantar, se é sorgo, se é milho, no local onde você vai realizar essa silagem, ou no caso agora de início a plantação da semente. Tem que pensar na correção do solo, que sem um solo correto, com adubação, calagem, não tem um bom retorno, uma boa nutrição na planta, e o manejo do plantio, que é, no caso, depois de arar, de tirar ervas que não são no caso das plantas. Esse é o primeiro passo. A segunda parte é a colheita e a ensilagem. Para fazer a colheita, é recomendado, no caso do milho, de 30 a 45 dias após o milho florescer. No caso do milho também, é necessário ter cerca de entre 30% e 35% de matéria seca no plantio. Após a colheita, deve ser feita uma picagem, que é o processo de picar as folhas, ou no caso o milho, em cerca de 0,5 e 1 centímetro, para ter um maior aproveitamento nutritivo. A ensilagem em si é um processo mais importante nessas horas, que é quando você, depois que já houve a picagem, deve ter um bom acondicionamento, uma boa armazenagem e uma boa vedação do silo, no caso. Deve ser um processo muito rápido, né, a parte de silagem, e tem que ser um espaço com baixa porosidade, para que haja uma maior compactação. Logo após isso, deve ser feita uma cobertura do silo, que deve ser feita com uma lona dupla face de 200 micras, e acima dessa lona deve ser colocada uma camada de terra, que vai assim manter mais compactado o silo e impedindo a entrada de outros dejetos, né, no silo, mantendo o silo muito bem selado. Após a cobertura do silo, começam os processos de fermentações, que no caso são 3. Primeiramente vem um processo aeróbico, aí depois disso vem um processo anaeróbico e depois disso um outro processo aeróbico. Após esses 3 processos, a silagem já está pronta para ser desensilada. Após a fermentação, no final desses 3 processos, no caso, a silagem já está pronta para ser removida
deve ser muito bem armazenada. E logo após isso, a silagem já está pronta para o consumo animal. No caso, espero ter ajudado. E é isso aí. Muito obrigada, Giovana, pela sua ótima explicação. Com certeza ajudou muitos produtores em casa. E agora a gente vai falar com a agrônoma Isabelle. Ela é lá de Nova Zelândia. Ela vai dar uma explicação mais específica assim pra gente das vantagens, desvantagens de fazer essa silagem, qual a diferença nessas formas de conservação e também tipo, após quanto tempo pode ser fornecida aos animais essa forrageira após estar pronta. Então ela vai ajudar a gente nessa parte. Vamos lá? A produção da silagem pré-secada possui suas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que o alimento é de melhor qualidade e ele viabiliza o progresso da pecuária. A utilização das melhores técnicas de ensilagem e fenação permitem assegurar aos rebanhos o aporte de alimento de excelente qualidade e baixo custo ao longo do ano, principalmente em períodos de estiagem, evitando prejuízos consideráveis aos rebanhos. Essa silagem fornecida aos animais no período seco permite que o rebanho entre no período das águas com bom score corporal. As desvantagens dessa produção é que podem ocorrer perdas, e essas variam muito com as práticas de manejo que devem ser as mais adequadas para cada tipo de situação, uma vez que o custo dessas operações mecanizadas é elevado e as práticas incorretas dessa produção podem inviabilizar a conservação das forragens. Existem duas formas de conservação das forrageiras, a fenação e a ensilagem, e eu vou dizer a diferença entre elas. A fenação consiste no corte das plantas, na redução do teor 368 da integração lavoura-pecuária-floresta de água até 15 a 20%, com recolhimento e prensagem do material, formando fardos, estes que reduzem o volume do armazenamento e facilitam o manuseio. Já a ensilagem é a conservação pela fermentação anaeróbia, originando após o corte e fragmentação da massa vegetal e da sua compactação, enquanto permanece nos silos, eliminando boa quantidade de oxigênio posteriormente. Quanto à forma de armazenagem do feno, ele deve ser armazenado em um local abrigado de chuva, impermeável, para manter as suas qualidades nutricionais. Este local pode ser um galpão rústico ou uma mesa construída ao ar livre. Para armazenar o feno em um galpão rústico, ele pode ser enfardado ou não, através de uma enfardadora manual estacionária. Após todos esses processos de produção, conservação e armazenamento, a silagem pode ser fornecida aos animais após 21 dias de fermentação anaeróbica no interior dos silos. Muito obrigada, Isabelle, pela explicação. Com certeza ajudou muito também os produtores que estão nos assistindo. E com toda essa informação, é assim que a gente fecha o nosso programa. Muito obrigada pela atenção e espero ter ajudado vocês novamente. Com o objetivo de aumentar a produtividade e a disponibilidade de estoque nos períodos de seca, os campos são irrigados por pivô central e acompanhados durante todo o ano. Quando o capim atinge a altura ideal, as mais avançadas máquinas entram em campo. A produção começa pela ceifa, depois todo o capim passa pela secagem e avaliação da umidade da forragem. Antes do enfardamento, são colhidas amostras do produto de cada campo e são enviadas ao laboratório para análise bromatológica. A classificação é feita de acordo com os resultados obtidos de cada amostra. Em um processo todo mecanizado, da ceifa à estocagem, a gramínea se transforma em fardos bem prensados para melhor conservação e transporte do produto. O cuidado vai além da produção. O feno visual é armazenado em galpões grandes, com boa ventilação, temperatura ideal e baixa umidade, garantindo não só a qualidade do produto, mas também a sua conservação.